pessoal não está entrando direto, né? Está tendo que autorizar. Eu tô Bom tendo que dia, gente. admitir. Bom dia, pessoal. Um Pode deixar que prazer eu vou estar. autorizando aqui, Débora. Tá. Prazer estar falando com vocês. Hoje é o nosso terceiro encontro, um encontro que a gente vai falar sobre os Estados Unidos e, claro, sempre fazendo uma correlação com o Brasil e com outros mercados. Como a gente falou no nosso último encontro, nosso papel aqui é transmitir o nosso conhecimento, ajudar a descomplicar o complexo regulatório e trazer esse entendimento técnico. O trabalho da Regulique e da Avanza é isso. A Regulique no âmbito nacional, preparando esse cliente para exportar e também para ter cosméticos mais seguros e regularizados dentro do território nacional. E a Avanza fazendo que as marcas avancem pelo mundo, trazendo esse suporte de parte do exterior, né, Lu? Sim, a gente faz o registro internacional, a regularização em diversos mercados, para as marcas poderem comercializar aí onde elas gostarem. Hoje a gente vai falar sobre os Estados Unidos e o nosso primeiro tópico é falar sobre a lógica americana. E vamos falar um pouquinho do que mudou, né? Antes, no mercado americano, é um mercado que você era livre, livre para se registrar, livre para comunicar, até que entrou entre 2022 e 2023 um sistema chamado MOCRA, que veio trazendo algumas regras. E com essas novas regras, muitas das vezes a gente fica com algumas dúvidas do que é obrigatório, do que mudou. Só que o grande ponto é falar o seguinte: não teve mudança de lei, não teve mudança de lista restritiva, não teve mudanças de rotulagem, mas sim um sistema que hoje controla e monitora e obriga os estabelecimentos a se comunicar. Foram acrescentadas obrigações, né, nas leis que já existiam, porque as leis já existiam, elas só não tinham obrigações a serem cumpridas. Era um mercado autorregulado antes da MOCRA. Hoje, que a gente pode trazer aí como uma grande mudança, é que o fabricante ele precisa ter um fair number, ou seja, um cadastro, um número, e esse número tem que ser vinculado ao FDA. E isso não quer dizer que as empresas de outro país sejam isentas a essa responsabilidade. Então, o primeiro passo, quando a gente pensa hoje em exportar, é ter o fabricante regularizado, cadastrado e vinculado ao FDA. Uma outra coisa também que mudou é a obrigação de comunicar a regulamentação dos produtos. Como a gente disse, antes era algo 100% voluntário, então existia até um portal que as empresas que trabalhavam em grandes mercados tinham essa proatividade de se regularizar, de sinalizar os seus produtos, e agora isso é uma obrigação. Não deixa de ser uma questão mais opcional e sim obrigatória. Uma outra coisa também que mudou é a necessidade de um agente local nos Estados Unidos para responder sobre qualquer necessidade regulatória e sanitária daquele produto. Exatamente. Teve um alinhamento, né, Débora? Antes, os Estados Unidos, eles tinham leis referente à segurança dos produtos, porém não tinha uma notificação obrigatória, você não precisava ter um representante para as indústrias lá no país, então ficava tudo muito solto. Então, quando acontecia um problema, era difícil para o FDA interceder, principalmente quando eram empresas estrangeiras. Então, hoje em dia, já é necessário que as indústrias tenham um representante legal dentro dos Estados Unidos, os fabricantes tenham, né? Porque se precisar, se houver alguma questão que o FDA precise entrar em contato, ele tem que ter alguém em solo americano com quem ele vai entrar em contato. Senão, ele tem que entrar em contato com uma empresa estrangeira, o que dificulta muito a aplicação das leis dos Estados Unidos, que, como vocês sabem, são muito rigorosas e principalmente no que diz respeito à responsabilidade civil. Então,
considerando que estamos falando aqui de cosméticos especificamente, que são utilizados por pessoas e que os nossos clientes, as pessoas que vão, os consumidores que vão utilizar esses produtos, eles podem reclamar do produto, eles podem questionar diversos pontos, a responsabilidade civil tem que ser levada muito a sério, porque isso é muito, muito, não diria regulado, mas cobrado das empresas mesmo nos Estados Unidos. Então, isso é notícia, a gente sempre vê uma notícia ou outra sobre isso, que os consumidores reclamam por, às vezes, coisas muito pequenas nos Estados Unidos e ganham causas gigantescas. Então, a responsabilidade civil é muitíssimo importante nesse mercado. E a Mocra veio para ratificar essa responsabilidade civil, porque além de você comercializar o produto, agora você tem que notificar e falar o que você está fazendo, porque isso não te isenta mais da responsabilidade. Antes era mais difícil você ser responsabilizado, agora é tudo mais amarrado, ficou tudo mais alinhado com o mercado externo, com outros mercados mesmo. E aí, E também, aí, pode falar, pode falar. Só para a gente só complementar esse primeiro bloco, né? A gente também tem que falar que a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre a Califórnia, que é uma situação separada. A gente até deu uma pincelada no nosso último encontro, falando que a Califórnia está muito similar à Europa, mas aí quando a gente pensa em levar produtos para os Estados Unidos, a gente tem que lembrar que a Califórnia tem suas regras à parte, tem seu portal à parte. Então, toda vez que o time de regulatório e P&D pensar numa exportação para os Estados Unidos, é muito importante estar alinhado com o time de venda, qual é a região que esse produto vai ser comercializado, porque talvez o produto vai ter que se adequar também à questão da Califórnia. Estado, né? Ao estado da Califórnia. As leis estaduais. Bom, então vamos entender em que situação que a gente está hoje nos Estados Unidos. Hoje nos Estados Unidos, a gente vem, né, de hoje é o terceiro encontro, então no primeiro a gente falou sobre o geral, né, o mapa mundi da regularização de cosméticos, sendo Europa um guia muito forte para a maioria dos mercados. Explicamos um pouco que Estados Unidos saía um pouco fora do padrão da Europa. No segundo encontro falamos da Europa e agora vamos sintonizar Estados Unidos dentro desse mapa mundi para vocês entenderem como que isso funciona. Então, o que acontece? A legislação dos Estados Unidos ela é a mesma há muitos anos. Então, a Mocra, ela ficou um pouco... As pessoas ficaram um pouco assustadas com relação à Mocra, achando que a lei tinha mudado e que tinha novas questões, ingredientes a serem cumpridos, mas não, os ingredientes continuam sendo os mesmos de antes. O que aconteceu foi que agora vieram novas obrigações. Então, obrigação de fazer notificação de empresa. Então, do jeito que na Anvisa, por exemplo, hoje, a gente precisa cadastrar um fabricante na Anvisa, a gente não tem que fazer o cadastro do fabricante na Anvisa, mandar a licença sanitária, todas essas coisas. Isso também existe no FDA para as indústrias hoje. É diferente, a gente não precisa mandar licença nenhuma, mas a gente tem que fazer o cadastro, a gente tem que associar um US FDA agent nos fabricantes. E quando a gente notifica os produtos, a gente faz o link dessa indústria com esse produto. Então, também existe, do jeito que na Anvisa a gente coloca lá o local de fabricação, no FDA, chama FDA Direct, o sistema, a gente faz esse link. Então, a gente junta o produto com o fabricante, ou com mais de um fabricante, do jeito que for a necessidade e a especificidade de cada produto. Então, a gente trouxe, na Mocra aconteceu isso, a gente precisa agora notificar os fabricantes, a gente precisa notificar os produtos. Antes existia somente uma notificação voluntária, poucas empresas se notificavam.
não era necessário. Por que você ia expor o seu produto e ficar sujeito a uma fiscalização, a um questionamento sem necessidade, né? Então, pouca gente fazia essa notificação. Também agora existe uma questão de cosmetovigilância, né, Débora? Que no Brasil aí já é bem conhecido pela galera, porque também é uma coisa exigida no Brasil, na Europa, e se alinhou bastante, né, na cosmetovigilância dos Estados Unidos. É isso mesmo. Uma das questões é a questão do atendimento a reações adversas, né? Esse monitoramento, essa comunicação. E ela está muito similar à 894, que é a RDC nacional aqui, que a gente implementou em agosto do ano passado, na qual as empresas têm que ser responsáveis pela investigação dos eventos adversos. Exatamente. As empresas agora nos Estados Unidos, elas têm que se responsabilizar pela investigação, guardar as informações, mesma coisa do Brasil. Varia um pouco ali em relação ao tempo, mas tem que fazer a mesma coisa. E outras obrigações que vieram sobre boas práticas de fabricação, que está sendo implementado nos Estados Unidos atualmente, as boas práticas de fabricação de cosméticos, que antigamente não existiam. Então, era muito comum, eu pessoalmente já visitei indústrias que pareciam uma garagem, que estava fabricando numa garagem, lugar cheio de mosquito, passarinho entrando, sem nenhuma higiene. E a gente conhece bem a legislação, né, de como o que é permitido na indústria, sabe o quanto que isso soa bizarro, né? A gente falar que a Anvisa exige tela para todo lado, vedação em todos os lugares, sala limpa, e nos Estados Unidos, que teoricamente seria super rigoroso, nada disso era necessário. Já hoje eles estão implementando essas boas práticas de fabricação, o que já começa a ser um diferencial ali nas indústrias. Elas precisam começar a seguir, né, essas regrinhas básicas, pelo menos. Não é tão rigoroso, tá, quanto no Brasil, nem tão rigoroso quanto a ISO 22716, mas sim, atualmente já existe a necessidade de cumprir as boas práticas de fabricação dos Estados Unidos. Mas vamos falar especificamente das notificações. Quer falar alguma coisa, Débora? Eu só ia complementar que é só a importância do nosso raciocínio regulatório, né? Como era algo super liberado, que não havia regras, era muito da questão da empresa decidir. Ah, eu vou colocar mais proteção ou não? E que a gente tem falado desde o nosso primeiro encontro, né? Quando a gente se nivela num nível mais técnico, mais rigoroso, as outras questões, as outras mudanças, elas são até mais naturais, porque você já está no nível de controle, de fiscalização mais exigente. Coisas que hoje a gente pode achar até um absurdo. Era liberado, não tinha uma boas práticas e cabia à empresa decidir. Mas lá no final da cadeia, ela respondia, como você mesmo falou no início, processos, qualquer outra questão, a responsabilidade ainda era cobrada. Então, a importância da gente ter regras, da gente seguir os nossos fluxos e sempre nivelar o nosso processo regulatório com o que nos exige mais, independente do país que a gente exporte. É sempre o que eu falo, vamos sempre colocar na régua mais alta, que dificilmente você vai ter problemas na exportação. Então, assim, localizando lá naquele mapa mundi que a gente falou, a gente já sabe que os Estados Unidos não estão na régua mais alta. Então, para a maioria dos assuntos, Estados Unidos não é o melhor padrão a se seguir, apesar de ter um padrão específico. Então, se você quer exportar para Estados Unidos, você precisa seguir a regra dos Estados Unidos, o que não quer dizer que, uma vez que você está seguindo a regra dos Estados Unidos, isso vai atender diversos outros mercados, porque isso não é verdade. E por que isso não é verdade? Lembra que no encontro anterior a gente falou sobre as listas, eu reforcei muito sobre as listas de substâncias proibidas, corantes permitidos, conservantes permitidos, substâncias restritas, filtros solares, tudo isso da Europa e que a maioria dos mercados hoje em dia adotam essas listas, seja diretamente na sua legislação ou seja indiretamente fazendo a atualização das suas legislações
com base nas listas da Europa. Então, lembram-se que eu falei sobre isso? Nos Estados Unidos, isso não existe. Então, o que não existe? Ah, uma pergunta, pessoal. Alguém faz um sinal para mim se vocês estão vendo no chat que a gente colocou alguns links, porque eu e a Débora colocamos um pouquinho antes de começar, e eu não sei se vocês estão enxergando esses links que a gente colocou. Enquanto você for falando, eu vou reenviando Tá, e beleza. já está fixado o link da próxima reunião, mas eu vou reenviando enquanto você está falando essa Porque tem parte. as listas e tal, estão aqui. Ah, não está aparecendo, Débora. Coloca aí de novo, aí tem os corantes todos, todas essas listinhas, esses links que eu coloquei. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, existe uma lista de substâncias proibidas. Mas essas substâncias proibidas, elas são substâncias que a gente não coloca atualmente em cosméticos. Então, não é uma coisa assim que você vai falar assim, nossa, preciso ficar muito atenta nessa lista. Que é biotianol, clorofórmio, compostos de mercúrio, sabe esse tipo de coisa? Isso são as substâncias proibidas. Vai ter vai ter essa listinha, depois vocês podem consultar, a gente vai deixar aqui. Então, são ingredientes que não fazem parte naturalmente de cosméticos. Então, assim, é bom a gente ficar atento, a gente saber dessa lista, mas é uma listinha muito curta, são poucos itens. Aí, qual que é a principal coisa? O que acontece que é o mais problemático para Estados Unidos? Ele não tem essas listas restritiva, corante, conservante permitido, conservante proibido, não existe esse tipo de lista. Mas existem listas de corantes permitidos. Tudo que não está nas listas de corantes permitidos são corantes proibidos. Então, vamos alinhar isso daqui, como exatamente isso funciona. Existem duas listas de corantes permitidos: os corantes isentos de registro e os corantes isentos de certificação e sujeitos à certificação. Então, como que isso funciona? Só existem essas duas listas de corantes, tá? E deixa eu já separar aqui para criar uma ideia aí na cabeça de vocês para a gente não construir um pensamento errado. Estamos falando aqui de corantes de produto, não estamos falando de corantes para colorir cabelos, não estamos falando de hair dyes. Estamos falando de corantes de maquiagem, corantes de esmalte, corantes de shampoo, hidratante, corante de produto e corante fantasia, assim, para a pele. A gente não está falando de coloração capilar, tá? Coloração capilar a gente vai tratar já já. Então, existem duas listas de corantes: corantes permitidos, isentos de certificação, corantes permitidos, sujeitos à certificação. Aqui na tela, a Débora colocou os corantes que são isentos de certificação. Esses corantes, eles estão todos listados aqui e eles não precisam de certificação. Então, a gente pode ver aqui que tem, por exemplo, a mica está nessa lista, a rena está nessa lista. Tem vários corantes que eu sei que vocês usam aí com frequência. Os óxidos de ferro estão nessa lista, ali o iron oxides. Então, o que acontece? Esses corantes, eles não precisam de certificação. No entanto, eles têm uma especificação. Clica, Débora, por favor, no Iron Oxides ali embaixo da rena. Quando vocês clicam aqui, aparecem as especificações. Então, tem a concentração, tá vendo que tem a concentração de arsênico, chumbo e mercúrio. Então, vocês precisam ficar atentos a isso, porque, como eu falei, agora é necessário fazer a notificação dos produtos. Uma vez que você notificou, você colocou um iron oxide no seu produto, a qualquer momento o FDA pode te solicitar a documentação comprovando que você está cumprindo esse anexo aqui da lei. Então, você precisa ter como demonstrar que o seu corante está cumprindo essa regra.
E aí ele fala, ele coloca, em cada corante tem, por exemplo, usos e restrições. Então, aqui, ó, ele inclui, por exemplo, a área dos olhos nesse corante. Mas vai ter um ou outro que vai falar que é permitido, porém não na área dos olhos. Vai depender do tipo de corante. Então, essa lista não é para vocês olharem ela de forma crua, olhar só e bater o olho nessa lista. Cliquem em cada um e confiram todas as vezes, porque isso aqui pode levar a gente a ter um problema sério e muitas vezes tem muito fornecedor que não cumpre essas especificações de metais pesados, tá? Estou muito acostumada a fazer essas avaliações e sei que muitos fornecedores não cumprem. Então, aqui a gente tem essa lista dos corantes permitidos e isentos de registro. Basta que você cumpra as especificações que estão aqui dentro. Um porém, iron oxides, por exemplo, quem são? Nos Estados Unidos, eles chamam iron oxides, é assim que você vai colocar na rotulagem. Na Europa, é CI 77419, 77491, 77492 e 77499. Então, na Europa, eles são listados com Color Index. Nos Estados Unidos, eles não são listados com Color Index. Inclusive, nenhum corante nos Estados Unidos é listado com Color Index. Então, isso já é uma diferença. Quando vocês pegarem a documentação do fornecedor, vocês precisam identificar nessa lista como que ele chama, tá? O corante, às vezes, ele vem na documentação do fornecedor com outro nome, então vai ter que ir atrás para achar o CAS number, para entender o nome, porque vocês podem ver que aqui não tem CAS number, tá vendo, Débora? Não tem nada citando aqui qual que é. E nenhum deles tem o CAS number. As informações não ficam tão claras quanto a Europa. Então, vocês já conseguem perceber que começa a ficar muito diferente da Europa. Na Europa, é claro como a luz do dia. Você entra lá, tem vários controles. Tem o nome, tem a descrição da substância, tem o CAS number, tem o ANEX, tem várias coisas. Às vezes tem até estrutura. E aqui não tem nada. Aqui a informação está crua e você precisa correr atrás para identificar se esse nome que está aqui é o mesmo que você está usando. Então, avaliem muito bem a documentação do fornecedor, peçam esclarecimentos ao fornecedor, se for o caso, para vocês encontrarem se esses corantes estão dentro dos permitidos, sujeitos à certificação ou isentos de certificação. Aí, considerando então que temos duas, falamos das que são isentos, dos corantes isentos de certificação, agora temos os corantes sujeitos à certificação, que são esses que a Débora colocou na tela. Esses corantes, eles têm esses nomes diferentes, então, como que eles são chamados? DIC Black número 2, FDIC Blue número 1. O que quer dizer isso? DIC, Drugs and Cosmetics, ele é permitido para drugs e cosmetics. FDIC, Food, Drugs and Cosmetics, ele é permitido nessas três categorias. Então, ele vai colocando essas siglas de acordo com o que ele é permitido ou não é permitido. Acontece que esses corantes exigem certificação. E como isso funciona, gente? Vou dar um exemplo, vai no FDIC Yellow número 5, aqui logo embaixo do DIC Violet. Fala de novo, por favor. O de baixo aí, esse aí. Esse corante é o amarelo de tartrazina, CI 19140. O color index dele no Brasil, na Europa, que a gente usa, é CI 19140. Nos Estados Unidos, ele é chamado de FDIC Yellow número 5. E ele exige certificação. Esse corante é muito, muito, muito utilizado, todo mundo sabe, e ele exige certificação. Como isso funciona? Primeira coisa, na rotulagem, usou corante certificado, o nome que vai na rotulagem é esse nome que está aqui. Ah, mas eu quero colocar 19140. Tá, você também pode colocar, mas você precisa colocar esse nome que está aqui.
Para a autoridade sanitária nos Estados Unidos, apenas esse nome demonstra que você usa o corante certificado. Se você colocar CEI 19140, você pode ter todos os documentos da certificação, mas isso demonstra que você não tem um corante que é Food, Drug and Cosmetics. Entenderam? Então, isso é muito importante. Essa nomenclatura é muito importante que ela esteja certa na rotulagem. Algumas empresas abreviam, colocam Yellow número 5, Yellow 5, ok, isso também é aceito, mas o Color Index não está correto. Só ele sozinho não está correto. Então, dá para harmonizar, sim, com outros países, mas precisa sempre mostrar que você está usando o corante certificado, principalmente na rotulagem, que é o que eu falei no encontro anterior. A rotulagem é o que materializa o problema. Então, uma vez que a gente tem uma rotulagem que está escrito algo errado, já todo o castelo começa a desmoronar, porque o fiscal já começa a arrumar problema em qualquer lugar ali que ele pode encontrar. Então, voltando à certificação, essas informações que estão aqui, elas são basicamente para o seu fornecedor, elas não são para você. Por que que elas não são para você? Eu não sei se aqui tem algum fornecedor de corante, mas deixa eu remodelar essa frase aqui. Quem tem que cumprir essa obrigação aqui é o fornecedor do corante. Você não vai pegar esse documento e olhar pegar a especificação do seu corante e falar, ah, Luciana, tem aqui, ó, todas essas informações está escrito aqui, ó, no meu documento. Então, eu estou dentro. Não é assim que funciona. Essas informações que estão aqui é para que o fornecedor do seu corante saiba quais que são as exigências durante a certificação do lote. Então, o fornecedor do corante, Dinaco, Senciente, qualquer que seja aí o seu fornecedor, tem milhões de fornecedores, eles vão pegar aquele corante e vão submeter a certificação do FDA lote a lote. Não é um lote a cada 10 anos, não é um lote a cada ano, não é assim. É lote a lote. Então, se fabricou 10 lotes no ano, são 10 lotes de corante que eles vão ter que certificar. Se fabricou um lote no ano, é um lote que vai ter que certificar. Quem certifica isso é o fornecedor do corante. Como você sabe que o corante está certificado? Existe um número que o FDA entrega, que é o número da certificação, mas em geral, os fornecedores do corante certificado, eles te entregam o laudo do FDA. O que que tem nesse laudo? Nesse laudo tem essas informações exatamente que a Débora colocou na tela, o resultado dela nas análises. Então, o FDA vai avaliar se o teu corante, o amarelo de tartrazina, o seu não, o do fornecedor, se ele está dentro de todos esses parâmetros aqui. Então, por exemplo, ele vai olhar lá a concentração, o arsênico, no máximo 3 ppm, ele vai fazer todas essas dosagens. Aí as empresas pagam uma taxa para o FDA para fazer isso e ficam com o corante certificado. Isso é muito comum. Todos os fabricantes, os fabricantes de corante que comercializam corante para Estados Unidos estão acostumados a fazer isso. Então, o azul também, que é o 42090, também, ele também precisa de certificação. Ele é o FDIC Blue número 1, se eu não me engano. Ele também precisa de certificação. Então, tem diversos corantes aqui que precisam de certificação. E quem vai certificar isso é o seu fornecedor. Então, caso você esteja usando corantes na sua formulação, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar se o seu corante está na lista isenta ou na lista sujeita à certificação. Se você não encontrou o seu corante em nenhuma dessas duas listas, ele não é permitido. Ah, mas o meu corante eu só estou com ele no Color Index. Solicita para o teu fornecedor qual que é o nome dele nos Estados Unidos. Ou então, corre atrás da informação para você tentar fazer a equivalência de um com o outro. Existem locais que a gente consegue fazer essa equivalência, não é uma coisa... um portal que eu posso falar para vocês, entra aqui, que aqui vocês vão saber exatamente, a gente precisa juntar as informações, porque
não é diretamente, às vezes, um color index da Europa, por exemplo, às vezes 2 color index equivalem a um nome do FDA aqui. Então, a gente precisa pegar as informações mesmo com o fornecedor. Quando identificou, por exemplo, você identificou, então o que eu estou usando aqui é o amarelo de tartrazina, que é o FDIC e elo número 5. Pedi para o meu fornecedor não sabe o que é, demorou para te mandar. Ele não tem, gente. Não insiste, ele não tem. Você precisa correr atrás de outro fornecedor. Se o fornecedor falar não se aplica para o seu produto, eu tenho esse outro certificado de análise aqui, eu tenho esse outro documento, não é a certificação do FDA, ele não tem. O que é normal, tá? Por quê? Ele está comercializando esse corante em vários outros mercados, exceto para os Estados Unidos. Então, se vocês querem trabalhar com os Estados Unidos, procurem empresas que tenham corantes certificados pelo FDA, caso eles sejam sujeitos à certificação, ou utilizem apenas corantes que estejam na lista de isentos de certificação. Ficou claro isso daí? Não sei se tem alguma questão aí, Débora. Se tiver, é bom a gente já responder No chat não agora. tem, não. A última pergunta eu já respondi. E aí, só complementando a sua fala, isso mostra que a gente trabalhou com o corante, aquele lote, ele está certificado. Se você precisar comprar mais um outro corante, mais um lote, esse novo lote ele precisa ser certificado. Na nossa fala Exatamente. aqui, a gente está falando do lote do insumo, Não é do não produto do nosso acabado. não do nosso produto acabado. Então, isso é bem importante destacar. Então, o departamento de compra vai ter que estar alinhado. Eu trabalho com um corante tartrazina que ele precisa ser certificado. A cada nova compra, um novo certificado deve ser apresentado para a empresa. O que acontece é o seguinte: como os lotes de corantes são muito grandes e a quantidade que se usa é pequena, às vezes aquele você vai comprar por 2 anos o mesmo lote do corante, dependendo do fornecedor. Então, às vezes vai Ou ficar com o mesmo certificado por bastante tempo. Ou você planeja o seu estoque e já compra um corante suficiente para você não passar por isso a cada 3, 4 Porque meses. tem isso também, porque tem muitos corantes que ele tem validade de 5 anos, 10 anos, e aí você pode comprar e ficar por muito tempo com aquele mesmo certificado. Porque uma coisa que acontece de forma recorrente é nas alfândegas, quando tem uma fiscalização, o fiscal olhar a rotulagem do produto, ver um corante, não solicitar a notificação do produto, mas sim solicitar o FEI number do fabricante e o certificado dos corantes, caso eles sejam obrigatórios de certificação, sujeitos à certificação. Então, quando eles olham na rotulagem, quando eles fazem uma fiscalização assim, é bem comum solicitar essas duas coisas. Eu não sei se alguém aqui que está assistindo já passou por isso, mas a gente recebe direto aqui empresas que entram em contato porque estão passando por essa fiscalização e pediram o certificado do corante e a empresa não sabe nem do que se trata, o que é bem comum. Surgiu uma pergunta aqui. Eu consigo verificar a certificação do lote do corante apenas pelo código do laudo do FDA? Consegue sim, Bruna. Tem um local no FDA que você busca todos os corantes certificados. Eu não tenho aqui esse link para te passar agora, mas depois, se você quiser mandar um e-mail para a gente, a Débora vai colocar aqui nossos dados. Depois, se você quiser mandar um e-mail para a gente, eu te mando esse link onde ele fica. Um detalhe se você tiver o código do FDA, você consegue procurar lá. Agora, procurar pelo nome do fabricante fica um pouco difícil, tá? Porque geralmente esses fabricantes de corantes, eles têm muitas filiais, muitas empresas, e às vezes vai aparecer o nome de uma outra empresa lá que não é justamente a que está listada no seu certificado, na sua documentação. Então, se você tiver um código, sim, dá para fazer essa pesquisa.
somente para corantes a certificação é exigida. Não tem nenhuma outra matéria-prima que exija certificação, tá? A gente não tem nenhum certificado que precisa fazer uma dosagem de metais pesados em uma matéria-prima específica, somente os corantes que têm essas restrições. Passado isso, então, vamos falar, já que a gente falou dos corantes, eu expliquei que esses corantes, a gente está falando de corantes para colorir produto, colorir pele, não estamos falando de hair dyes. Vamos, então, falar dos corantes capilares. O que acontece, pessoal? Nos Estados Unidos, o FDA meio que assume para ele que os corantes capilares, que são os coaltar hair dyes, que eles não são seguros. É como se ele dissesse mais ou menos isso, como se o FDA falasse, eu assumo que esses corantes não são seguros, mas como eles são utilizados mesmo assim, a gente precisa arrumar ferramentas para que eles sejam utilizados. E quais que são essas ferramentas que eles arrumam? Essas ferramentas são que você precisa colocar na sua rotulagem um alerta específico. Então, todos os produtos que têm corantes capilares precisam ter esse alerta que está aqui. Ah, acabou de passar, Débora, mais para cima. Aqui, ele. Ah, cadê? Aqui. Desce um pouquinho, sobe um pouquinho, quer dizer. Aqui ele, ó. Precisa colocar esse alerta na rotulagem. Então, todos os produtos corantes capilares precisam colocar esse alerta na rotulagem, seja coloração oxidativa ou coloração direta, tá? Não existe diferença. O que acontece aqui? Existe coaltar hair dye no produto? Então, enquadra-se em hair dye. Então, assim, S de Violet 43, o corante violeta, que se usa muito para matizar, é um coaltar hair dye, tá? Da mesma forma que um ressorcinol e uma parafenileno-diamine também é um coaltar hair dye. Então, sempre confiram se tem um coaltar hair dye. Se houver um coaltar hair dye, precisa colocar isso. O que está dizendo aqui? Que isso pode causar irritação, tem que fazer um teste de contato antes e não é para passar em cílios e sobrancelhas e que pode causar cegueira. É isso que está escrito. A legislação do Brasil tem umas frases semelhantes, né, para corante capilar, para Sim. coloração, E também menos e o uso essa de também que eyelashes e eyebrows, né? eu ia falar isso, né? Como e o hábito do consumo, né? Que é muito natural ver as pessoas utilizando tinturas capilares para atingir principalmente sobrancelhas, né? Essas coisas também. E olha só uma curiosidade. Aí você vai me falar, Luciana, então quer dizer que nos Estados Unidos não existe tintura de cílios e sobrancelhas? Não deveria, né? Mas existe, você encontra no mercado e elas estão com esse alerta aqui. Elas são para fazer esse uso, só que elas têm esse alerta falando que não deve ser usado para esse fim. E aí fica a pergunta: como? Como que isso acontece? Se é uma tintura para sobrancelha e está falando que não deve ser usado para esse fim. Porque a maioria das pessoas não vai ler essa rotulagem e isso aqui vai ficar apenas como uma questão regulatória e muitas vezes essas empresas não colocam o local que é para aplicar, elas deixam subentendido. Não vou citar marcas aqui, mas quem trabalha nesse mercado sabe de quem eu estou falando e como que essas coisas funcionam exatamente. Fala que é para aplicar no pelo, fala várias coisas do tipo, mas não coloca que pelo, deixa aquilo em aberto. Então, a gente tem esses corantes de cabelo que eles são tratados diferente. Então, o que a gente tem que pensar? Se os corantes, se o produto é um corante capilar, é uma exceção, ele não precisa de certificação. Só que para ele não precisar de certificação, ele tem que ter aquele alerta ali e ele tem que ter o teste de contato, obrigatoriamente. Vocês precisam escrever como que a pessoa faz o teste de contato desse produto. Então, isso é uma coisa super necessária
não façam envio de produto de corante que tenha corante capilar para os Estados Unidos sem esse alerta de coloração, inclusive de coloração capilar. Inclusive, no FJ Direct, quando a gente faz a notificação, a categoria de hair dye, ela já aparece lá, obrigatório ter o alerta. Então, ela já te coloca na própria notificação um lembrete, não se esqueça disso. E se for fiscalizado na entrada e não tiver esse alerta, não entra. Então, isso aqui é muito importante e precisa ser inserido na rotulagem. Tem alguma questão, pessoal, sobre corantes capilares? Porque a gente vai passar para uma outra parte e depois fica meio perdido se eu for para frente aqui. E no chat não. Eu coloquei o link dos 2 encontros anteriores para quem quiser assistir no YouTube, tá? Sim, quem não assistiu, pessoal, quem está assistindo aqui pela primeira vez ou quem perdeu os outros encontros, se inscreveu e perdeu os outros encontros, eles estão no YouTube. A gente geralmente coloca aí com uns 2 ou 3 dias de delay do dia que acontece aqui ao vivo, mas a gente tem colocado todos lá no YouTube, tá? Eu acho que eles só não vão com os comentários, né, Débora? Então, esses comentários ficam aqui, mas os vídeos estão lá, não tá com esses links todos. Então, quem assiste aqui ao vivo pega todos esses links, consegue pegar todas essas informações, o que acaba sendo um pouco melhor. Aí temos uma pergunta: o teste de contato pode ser feito no Brasil? Esse teste de contato é aquele teste de alergia que a gente faz antes de um procedimento químico, que a gente Não é um descreve teste na... de segurança que a gente está falando por enquanto. A gente está Isso, falando aqui da então, rotulagem mesmo do produto. então a gente nesse caso está pedindo para descrever como que é feito esse teste de contato, e esse teste é do consumidor antes de usar, aquela prova de toque, né? Que às vezes a gente usa esse nome. Exatamente, prova de toque, que nos Estados Unidos chama de PET test. Tá, então vamos passar para a questão, porque a gente falou que a gente tem aquelas substâncias proibidas, que são, sei lá, 10 substâncias só, que não são comumente utilizadas mesmo em cosméticos, então não são coisas que a gente tem que ficar muito em cima e muito atento. Existem os corantes isentos de certificação, sujeitos à certificação, e os corantes capilares. Então, os capilares, eles são separados. Posso usar um corante sujeito à certificação em uma coloração capilar? Pode, desde que você tenha a certificação dele, não tem problema. Posso usar um corante capilar com um corante hair dye, coaltar hair dye, sem certificação? Pode. Posso usar um coaltar hair dye que está na lista dos corantes sujeitos à certificação sem certificação? Somente se for uma coloração capilar, e nesse caso tem que estar claro na rotulagem que é uma coloração capilar, tem que ter o alerta na rotulagem, aquele alerta que a gente mostrou, e tem que ter o PET test. Então, tem que fazer o jogo aí de todas as coisas, sempre baseado na segurança, tá, pessoal? No primeiro encontro, a gente falou muito sobre essa questão da segurança. Segundo encontro também, que a Europa se baseia muito na segurança e Estados Unidos cada vez mais está se alinhando com a Europa, então chegando tudo na segurança para o consumidor. Então, a gente sempre vai na questão da segurança. E aí, eu queria falar agora sobre a questão das substâncias. Então, assim, o fato de não ter listas não quer dizer que seja tudo solto, que cada um faça o que quer e que não tem nada que restrinja. Em geral, as empresas se balizam pelas listas de restrições da União Europeia, então usam como guia, até para poderem se defender por que motivo elas estão usando aquilo naquela concentração. Então, elas
usam as listas da Europa como uma justificativa do motivo pela qual elas usam conservantes, por exemplo, substâncias restritas na Europa, por que que é seguro elas utilizarem naquela concentração. No entanto, também existe o CIR, que é Cosmetics Ingredients Review, que é uma associação independente, é um órgão independente que ele faz avaliações dos produtos que estão nos Estados Unidos. Então, de que forma que ele faz isso? Tanto coletando produtos no mercado, quanto avaliando as notificações que foram feitas. Então, no passado, existia uma notificação de cosméticos que era voluntária. Então, o CIR pegava as informações dessas notificações voluntárias e agora as notificações são necessárias, são obrigatórias, ele pega as informações lá, mas também faz muita avaliação de mercado, coleta produtos no mercado e faz dosagens e avalia as principais substâncias. Então, por exemplo, poliquaternium, conservantes, várias coisas, várias substâncias que já têm restrição na Europa, que já fazem assim, já são de conhecimento público de que podem apresentar algum risco, eles já fizeram avaliação, até de outras que não têm risco nenhum, que a gente sabe que não tem risco nenhum, mas mesmo assim eles fizeram avaliação para comprovar que não teriam nenhum risco. Então, óleos vegetais, alguns extratos. Então, eles emitem constantemente relatórios. Então, direto são emitidos relatórios e lá eles falam, nas concentrações de uso é seguro ou não. Às vezes eles falam, não conseguimos identificar se isso é seguro ou não é seguro, não temos informações suficientes. Então, um local interessante para vocês buscarem informações é no CIR. Eu vou colocar depois o link dele aqui, mas vocês podem Eu, buscar eu informações abri lá. aqui, já abri aqui o site, eu vou botar o link pro pessoal. Não, não, peraí, não é Ah, esse. Deixa eu colocar ele aqui. E lá tem uma aba de ingredientes que vocês conseguem pesquisar os ingredientes e olhar as literaturas que tem, os estudos que foram feitos recentemente. Então, é bem interessante, principalmente quando a gente tem dúvida. Então, por exemplo, será que esse corante é um coaltar hair dye? Deixa eu ir lá no CIR ver se ele já fez avaliação. Geralmente, ele já vai ter lá. Se ele for, já no primeiro parágrafo ele vai estar escrito que é um coaltar hair dye. Então, é uma ferramenta muito boa que vocês podem utilizar. E por que que eu trouxe essa ferramenta aqui, pessoal? Porque uma coisa que as pessoas têm muita dúvida é sobre a fundamentação da segurança para Estados Unidos. No passado, não existia necessidade de fundamentar a segurança. Não é que não existia, você podia colocar qualquer coisa no mercado. Você era responsável pela segurança do produto, mas você não tinha que ter um documento para apresentar a qualquer momento para a autoridade sanitária. E atualmente, com a MOCRA, já é necessário que você tenha o Cosmetic Safety Substantiation. O que que é isso? Você tem que fundamentar a segurança do seu produto. E de que forma que a gente fundamenta a segurança do seu produto? Quem trabalha com a Europa já está acostumado com esse termo, que é o CPSR, que é a avaliação de segurança do cosmético. Só que para Estados Unidos não existe toda aquele detalhamento que a gente tem para a Europa. É um pouco diferente. Então, a gente pode usar ferramentas, outras ferramentas. A gente pode usar a documentação dos Estados Unidos, de Europa para fundamentar Estados Unidos? Sem dúvida. No entanto, temos que ter atenção aos corantes. Por quê? Uma coisa que eu não falei antes é que os corantes de Estados Unidos e os de Europa, às vezes, eles são divergentes. Permitido nos Estados Unidos, proibido na Europa e vice-versa. Então, precisa ficar atento. Se a sua documentação de Europa, se todas as suas substâncias não tem nada ali de corantes proibidos nos Estados Unidos, sim, você pode usar tranquilamente aquela documentação, só fazer umas avaliações adicionais sobre
substâncias, essa lista de substâncias proibidas aí que a gente colocou, mas dá para usar a mesma coisa. Acontece que tem muita gente que não faz Europa e só faz Estados Unidos e precisa fazer a fundamentação da segurança. E essa fundamentação da segurança, ela sim pode ser feita com base nas informações do CIR. Então, lá no CIR tem os dados toxicológicos, tem os dados de exposição todos das substâncias, em geral tem, das substâncias. Então, tem NOAEL, tem todas as informações que precisa para fazer a avaliação de segurança, vocês conseguem utilizar isso por lá. A gente faz isso aqui, claro, faz parte do nosso dia a dia, a gente consegue fazer isso de uma forma bem rápida, mas caso alguém tenha interesse em fazer, em pesquisar em como faz, o CIR pode ser uma fonte de informações. Lá não tem 100% das informações, mas é um lugar confiável para a gente buscar informações dos Estados Unidos. Tenham atenção a uma coisa: se for muito antiga a postagem que tem lá no CIR, eu sugiro que vocês busquem novas fontes, porque às vezes está um pouco desatualizado aquilo e a gente já tem outras fontes mais atuais. E por que isso? Porque o FDA fala que você precisa garantir a segurança do seu produto, porém ele não fala com base em quê. Então, com base em que você vai garantir a segurança do seu produto? Uma pergunta aí que foi feita sobre o teste, perguntando se dava para fazer o teste no Brasil. Eu entendi que a pessoa estava perguntando era sobre o teste dermatológico, o HRIPT. Então, esse teste, ele pode ser uma das coisas que fundamenta a segurança, mas ele jamais, para nenhum produto, tá, pessoal? Para nenhum, de nenhuma categoria, ele é a única coisa que fundamenta a segurança. Ele é um teste muito simples, muito básico e praticamente de triagem para fundamentar a segurança de um produto. Ele nunca é um teste conclusivo para 100% da segurança de um produto. Até porque ele nem sequer replica a forma de uso do produto, né? Ele é feito da mesma forma, né, Débora, para todos os produtos, seja para um shampoo, para um esmalte, é o mesmo jeito que faz. E até para o Brasil, a gente tem, às vezes, o hábito de achar que ele é o que atesta a segurança. Ele não é. A gente está falando de uma pessoa que leva uma plaquinha com uma gotinha do produto nas costas, fica 48 horas e olha se está com a irritação ou não. Ou seja, isso não representa nem um terço de como que o consumidor usa o produto, os outros riscos associados de quantidade, modo de uso, combinação de uso. Isso é Então, ele praticamente só. uma triagem, né? Para a gente saber se Isso. tem algum risco ali de cara associado para a maioria da população. Então, ele também é muito. Ele é preliminar, né? Ele vai fazer uma triagem e a gente tem a questão do laudo toxicológico, que olha a questão do uso associado, percentual de ingrediente, Exposição, tipo de exposição, uso, frequência, tudo embalagem. isso. E aí Nós sim a não gente vamos pode. entrar, pessoal, na fundamentação da segurança, nem para a Europa, nem para Estados Unidos aqui, e nem para países árabes, tá? Porque isso daí é uma coisa que a gente precisaria de muito, muito tempo. Podemos, no futuro, voltar para falar sobre isso, mas não dá para que a gente ficar detalhando. Mas a gente precisa, sim, fundamentar a segurança para Estados Unidos. E a gente vai fundamentar, uma das coisas que a gente pode usar são os testes dermatológicos, esses testes de segurança dos produtos, mas a gente precisa ter literatura científica que nos embase também, fazer os cálculos, ver toda a fundamentação da segurança de cada substância individualmente na concentração que ela é utilizada. Então, uma ferramenta que vocês podem utilizar para isso é o CIR. Então, está em dúvida se aquela concentração que você está usando é segura, não achou aquela substância, por exemplo, naquela concentração na Europa, pesquisa no CIR, vamos ver como que tá. Aqui, por exemplo, na Avanza, como que a gente faz? Quando um cliente tem um produto especificamente para Estados Unidos e a concentração está acima do que é permitido na Europa, a gente consulta no CIR para ver se aquela concentração o CIR considera seguro. Se o CIR considerar seguro, a gente deixa passar.
nesse tipo de produto, se for exclusivamente para Estados Unidos. Se falar que é para Estados Unidos e México, já não vai mais. Eu estou falando somente Estados Unidos, então é uma exceção, é somente aquele mercado. Por quê? Porque ele não tem as listas, que foi o que eu disse desde o começo, ele não tem listas restritivas. As únicas listas que ele tem são dos corantes, que a gente já especificou bem aqui. Então, a gente precisa, sim, fazer uma fundamentação da segurança. Temos uma particularidade muito importante sobre Estados Unidos aqui, que é uma coisa que impacta em muitas empresas, e eu quero falar bem sobre ela, que é sobre a rotulagem. A rotulagem dos produtos para Estados Unidos tem um padrão diferente da rotulagem de Brasil e Europa. A rotulagem do Brasil é quase que 100% espelhada na Europa. A rotulagem de Estados Unidos é diferente, ela tem outro padrão. E qual que é esse padrão? Esse padrão é que o conteúdo nominal, quanto tem do produto, 100 gramas, 20 ml, 150 ml, quanto tem daquele produto, precisa estar na frente do produto. Isso é obrigatório que esteja na frente do produto. Na Europa e no Brasil, isso não é obrigatório. Então, fiquem muito atentos. Caso vocês estejam planejando fazer um produto e não queiram, assim, correr o risco de fazer um produto que depois não consiga entrar nos Estados Unidos, porque, olha, tá tudo perfeito, mas coloquei o conteúdo nominal no verso. Já é um não, porque é obrigatório que esteja na frente do produto, com exceção quando o produto tem embalagem primária e secundária. Então, a secundária tem que estar na frente. Se tiver primária e secundária, aí pode ficar no verso da primária ou em qualquer outro lugar da primária. Se só tiver primária, obviamente tem que estar na frente. Então, essa questão é muito importante. Outra coisa que precisa estar na frente, a função principal do produto. Tem que ter a função principal do produto na frente do produto. Mesma questão do conteúdo nominal. Então, se só tem primária, tem que estar na primária. Se tem primária e secundária, tem que estar pelo menos na frente da secundária. Por que isso? O painel principal do produto, a frente do produto, que é descrita pelo FDA como o produto fica na gôndola. Então, quando ele está assim, ó, vamos supor que isso aqui, meu celular, fosse à frente do produto. Isso aqui é o painel principal do produto. É ele em pezinho numa gôndola, é o painel principal. Ah, mas o meu produto, ele em pé, ele tá assim. Tá, então esse aqui é o seu painel principal. Tá, mas ele tá assim. Tá, então esse aqui é o seu painel principal. É como ele fica em pé em uma gôndola. Esse é o seu painel principal. Isso está descrito pelo FDA, tá? Eu não tô interpretando nada e nem inventando. É como um produto fica em pé em uma gôndola, é a frente que o consumidor veria. Ah, mas o meu produto não é vendido fisicamente, é online. Tudo bem, mas é como se fosse fisicamente. Você precisa sempre pensar como se ele estivesse em uma prateleira. Então, existem regras do painel principal e o painel de informações. O painel principal é a frente do produto e o painel de informações lateral e verso. Não se considera para rotulagem obrigatória a base do produto, o fundo do produto. Isso quer dizer que você não pode colocar informações no fundo? Não, não quer dizer que você não pode colocar informações no fundo. Quer dizer que as obrigações de rotulagem para Estados Unidos, as informações obrigatórias para Estados Unidos, têm que estar na frente, do lado ou no verso. As outras informações você pode colocar na tampa, no fundo, em outros locais. Mas frente, que é principal display panel, lateral e verso, information panels. Então, a gente precisa sempre limitar isso, porque isso é uma diferença muito grande em relação ao Brasil e à Europa. Vou colocar aqui as regras de rotulagem para vocês darem uma lida depois. Tem um guideline. Aqui, nesse guideline que eu vou colocar, é bem geral, tá?
vocês podem depois ir entrando e buscando entrando em cada um, cita a lei. Aí vocês podem ir na lei e ver o detalhamento, porque ali ele dá exemplos, mas fica um pouco pobre. Então, a gente precisa ter muita atenção quanto à rotulagem, porque existe essa diferença. Outra coisa muito importante na diferença é que existe tamanho de fonte. E o que isso quer dizer? O conteúdo nominal, que é quanto de produto que tem ali, a lista de ingredientes e a lista de precauções precisam de altura mínima de fonte. E essa altura mínima é baseado no tamanho da embalagem. Nesse link aqui vocês vão encontrar essas informações, como que faz esse cálculo. Então, depende da área rotulável do produto. Vocês vão conseguir fazer os cálculos para saber o tamanho. Em geral, o conteúdo nominal na frente do produto, ele tem um tamanho bem semelhante ao imetro, mas dependendo da área, às vezes extrapola um pouquinho do imetro, tá? Então, quando a área da embalagem é um pouco maior, extrapola um pouco e é bom que vocês fiquem atentos aí. Quanto à lista de ingredientes e precauções, ou 0,8 milímetros ou 1,6 milímetros. Aqui, nesse link, vocês vão encontrar em índices no sistema imperial americano, então precisa fazer a conversão para milímetros para vocês entenderem aí o tamanho, a altura das fontes. Mas sim, temos alturas especiais de fontes. Então, isso é uma coisa muito importante de vocês olharem. Outra coisa, os dados de Estados Unidos, tanto de empresa responsável pelo produto no mercado, quanto os dados de contato para customer service. Então, o consumidor tem que ter um ponto de contato e tem que estar escrito na rotulagem. No Brasil, isso também existe, né, Débora? A gente também tem que ter um ponto de contato para o consumidor. Então, é muito importante que vocês coloquem essas informações. E lá nos Estados Unidos, esse contato tem que ser de lá. É importante separar. Se ele for telefônico, ele tem que pode ser de lá. Se for um e-mail, ele pode ser um e-mail que vai ser respondido de qualquer lugar, mas ele tem que ser respondido em inglês. E aí a gente sempre sugere que as empresas tenham um e-mail especial para esse caso de USA Customer Service. Por quê? Por conta daquela questão da responsabilidade civil que eu falei desde o início. A responsabilidade civil é muitíssimo importante. E imagine você receber um contato de um consumidor sobre uma questão e você não responder isso ficar na caixa, ninguém tomar as providências, passar 10 dias, ele não receber nenhum contato, ele entrar em contato com o FDA e o seu problema, que era desse tamanho, escalou e virou um problemão só por uma falta de resposta. Então, a gente sempre sugere que as empresas tenham esse contato bem rastreado e que fique separado do contato do Brasil. Porque vai ter que responder em outro idioma, porque não deve misturar, porque às vezes a pessoa que está treinada no Brasil para fazer uma resposta não está treinada para responder essas questões de Estados Unidos, o nível do consumidor é muito diferente, então são vários pontos aí que precisam ser levados em consideração. Temos uma questão importantíssima, que é com relação à lista de ingredientes. A lista de ingredientes, como muitos de vocês já devem saber, para Estados Unidos a gente precisa, além de colocar em ordem decrescente de concentração para substâncias acima de 1%, assim como é na Europa, a gente precisa colocar os nomes comuns. Então, vocês frequentemente devem ver escrito aqua, que é ink name, /water, que é o nome comum. Então, sempre tem isso, parafino líquido, ink name, mineral oil, que é o nome comum nos Estados Unidos. Aí tem a manteiga de karité, aí tem lá entre parênteses o shea para fazer inserir o nome comum ali antes do butter. Então, a gente precisa colocar esses nomes comuns. Esses nomes comuns, muitas vezes o próprio fornecedor informa para vocês os nomes comuns,
mas durante a notificação a gente consegue identificar eles nos cadastros. Quando vai fazer a notificação, a gente também consegue ver no sistema do FDA esses nomes comuns. Às vezes eles não estão lá e a gente tem que buscar em outros locais, seja no Unicode ou no USDA, como chama? É um site sobre da flora americana. E aí lá, às vezes, a gente encontra também os nomes comuns. Uma coisa importante, algas, em geral, não tem nomes comuns, tá? Porque algas vermelhas, algas marrons, são milhares de nicknames e que chamam todas de algas vermelhas. Milhares de nicknames que chamam todas de algas marrons. Então, em geral, não se usa nome comum para algas, para coisas marinhas, porque o nosso conhecimento está um pouco aquém aí da variação de, de subespécies, né, que eles têm. Então, acaba que não se utiliza muito, é normal que não apareça isso. Uma pergunta que tem aqui: como poderíamos harmonizar com a lista de ingredientes no padrão nacional? Normalmente, o padrão que fazemos para a empresa não está adequado devido à tradução de alguns ingredientes. É o seguinte, Joyce: tradução, tradução. Eu não recomendo que você jamais misture a sua lista de nickname com a lista de tradução, por mais que a Anvisa permita que você faça isso. O ideal é tratar separado, né, Débora? Jamais misturar essas duas listas, porque é permitido, né, na legislação. Sim, é permitido e é permitido até fazer via link eletrônico. Sim, eu sempre Então, sugiro que faça com link, QR Code, não utilize aplicado na rotulagem, mas assim, colocar o nickname e depois a tradução, isso eu acho que totalmente fora, não façam, porque bloqueia vocês em vários mercados, porque fica inconsistente em outros mercados. Você colocar a lista em nickname te abre as portas da maioria dos mercados. Se você acrescentar o nome comum de Estados Unidos, não te fecha as portas nem no Brasil e nem nos Estados Unidos. Então, vamos evitar de fechar portas. Não vamos colocar coisas que podem fechar portas, e colocar listas de ingredientes em português pode fechar portas. Então, quero colocar de qualquer jeito na minha rotulagem. Coloque muito sinalizado em um lugar separado, escreve exclusivo Brasil e aquela lista. Ou coloca no QR Code, em um link, quando é muito pequeno o produto, né? Coloca o link descrito, mas não utilizem. É possível sim harmonizar. Falaremos de harmonização de rotulagem no quinto encontro, nosso, né, Débora? Não é isso, hoje, mas nosso. é sim possível fazer essa harmonização. A Juliana também perguntou se a embalagem for muito pequena e for utilizar um rótulo bula. Não existe, Juliana, um símbolo padrão para referenciar rótulo bula, tá? O ideal é que o consumidor esteja claro para ele que ele precisa puxar ali alguma coisa. Mas o que a gente sempre sugere é: coloque o máximo de informações regulatórias para fora, principalmente país de origem, dados da empresa responsável, US Customer Service, coloque sempre essas informações para fora. E, se possível, a lista de ingredientes. Eu sei que às vezes o produto é muito pequeno e é difícil, mas se der, coloque sempre para fora. Nesse link que eu passei, tem as questões para embalagens pequenas também. Não precisa incluir símbolo específico. Aliás, sobre símbolos, Estados Unidos não tem aquela quantidade de símbolos que a gente tem na Europa, e Estados Unidos não existe period after opening. O FDA retirou do ar, estava até um tempo isso, mas agora atualmente não está mais. Existia um link do FDA onde ele explicava claramente o motivo pelo qual ele não acha que period after opening é adequado. E eu tendo a concordar com ele. Vou deixar aqui para vocês o que é, e vocês façam suas reflexões. Se quiser colocar aqui o que vocês acham também, vai ser bom a gente poder compartilhar. E o que ele dizia? Um produto, quando você o FDA não era nem a favor do prazo de validade, nem do period after opening, e ele explicava o motivo. Mas atualmente esse link não está mais disponível, tá? Eles tiraram do ar.
ele explicava que, por mais que você faça um teste no produto e você estime a validade daquele produto, você não tem controle a partir do momento que o produto saiu da sua fábrica. Você pode fazer milhões de testes, como é feito, né, Débora? Sempre. Eu até, semana passada, estava conversando com um fabricante do Brasil que fabrica muitos produtos, muitas maquiagens, assim, da maioria das marcas. Eles estavam me contando a quantidade de testes que eles fazem de compatibilidade de embalagem e de estabilidade e números assim que são completamente fora do padrão, do necessário, mas nada disso te dá nenhuma segurança do que pode acontecer com o produto ao longo da vida dele. Então, e o que o FDA fazia era ele orientava que os consumidores cheirassem o produto, olhassem para o produto e avaliassem se aquele produto está apto a ser consumido. Porque o fato da empresa de falar que depois de 6 meses de aberto o produto tem que ser jogado fora foi feito com base em um teste em um ambiente controlado. Ela não sabe na sua casa como que você usou. Ela não sabe em que condições você abriu aquele produto. Depois de quanto tempo você abriu aquele produto. Então, para os Estados Unidos, não é obrigatório ter prazo de validade na rotulagem. Então, isso já é uma questão aí que é muito importante para as empresas. Não é obrigatório. Caso queiram colocar, fiquem à vontade, mas não é obrigatório. E não é obrigatório colocar period after opening. E essa é a opinião do FDA sobre isso, que você não tem o controle e o consumidor precisa ter a noção de que ele não pode ficar olhando aquele número que está ali. Ele precisa olhar para o produto e ter um julgamento crítico naquilo, e não simplesmente olhar o produto tem um mofo, o que pode acontecer, a gente sabe que pode acontecer, e aí ele fala, ah, mas está escrito aqui que é 6 meses depois de aberto, só faz 2 que eu abri, vou continuar usando o produto mofado. Isso me parece estranho, mas é assim que funciona na Europa. A pessoa pode, por conta própria, não usar o produto, mas na rotulagem ele está dizendo que aquilo funciona daquele jeito. Então, não é obrigatório, tá? Lista de ingredientes, não temos símbolos obrigatórios para Estados Unidos. Se você tiver produtos inflamáveis, sugiro que você coloque que o produto é inflamável, não que seja obrigatório que você faça isso. Porém, se você tiver um problema, você será civilmente responsabilizado. E aí, isso é um problema sério, que a gente já falou lá no começo, multas milionárias em dólar. Deixa eu ler aqui essas perguntas só para ver se não ficou. Nesse caso, a nomenclatura não é obrigatória. Tainara, teoricamente não seria obrigatória, tá? Mas eu não sugiro de forma nenhuma que você não coloque a nomenclatura em Inkname. Tem empresa que só vende nos Estados Unidos que não coloca em Inkname, mas eu não recomendo. Então, por exemplo, apenas water, não colocar aqua, o corante somente no nome do corante americano, não colocar em color index, não recomendo que faça assim, porque limita muito, e principalmente porque dificilmente a empresa vai fazer um produto para vender só nos Estados Unidos, né, gente? Atualmente você quer vender em todos os mercados. Como é a regra do nome comum nos Estados Unidos no nickname? Tem que estar entre aspas, mas em que local? Não precisa estar entre aspas, pode estar entre parênteses, ou entre colchetes, ou o nome barra o outro nome comum. É permitido, Márcio, você colocar rotulagem em inglês e espanhol? Ah, muito, muito importante pergunta do Márcio. É o seguinte, o idioma inglês tem que estar em primeiro lugar ou com a mesma proeminência que os outros idiomas. O que que isso quer dizer? O idioma português em primeiro lugar nos Estados Unidos. É um risco grande? Não é um risco grande, mas é um risco. Então, lembra que eu falei que às vezes um probleminha, falta de documento de um corante vai desencadear um monte de problema? Pode chegar nesse problema, que é
Ah, o seu idioma inglês, o inglês não está em primeiro lugar, ele está preterido em relação a outros idiomas. Então, o idioma inglês tem que estar em primeiro lugar ou com a mesma proeminência. O que quer dizer? Mesma altura de fonte, se está em negrito, que todos estejam em negrito, ele tem que ter o mesmo peso visual que os outros. Então, dá para fazer sim, Márcio, nos dois idiomas, falaremos no quinto encontro sobre isso, tá? Cortou o áudio, mas acho que foi um problema aí, né? Cortou meu áudio, Débora? Aqui não. Tá, não, eu não sei, talvez tenha ficado um pouco ruim. Pessoal, tem muita coisa dos Estados Unidos, tá? Eu ficaria aqui dias falando sobre isso, porque são muitos, muitos detalhes. Um ponto importantíssimo que eu não falei é sobre a diferença de classificação. A gente já tinha dado uma pincelada lá no encontro 1. Mas nos Estados Unidos, alguns cosméticos não são cosméticos, como shampoo de caspa, protetor solar, enxaguante bucal com flúor, entre outros itens. Então, vocês precisam ficar atentos a isso. No primeiro encontro, a gente já deu uma pincelada sobre essa questão. Existem alguns tipos de produtos que eles entram nos Estados Unidos como OTC drugs. A regularização é completamente diferente. A empresa, para regularizar o TC Drugs, o fabricante deve ter boas práticas de fabricação de medicamentos. Quando eu digo deve ter, é porque você consegue notificar sem apresentar essas boas práticas, mas não é uma notificação, é um registro, tá? É como um registro mesmo no Brasil, você submete e espera avaliação. E durante essa avaliação eles podem solicitar as boas práticas. Então, eu não sugiro que empresas que não tenham como cumprir, como demonstrar que têm as boas práticas de fabricação de medicamento, façam a submissão de notificação de OTC Drugs sem ter essa documentação, porque se for solicitado, vocês não vão ter como cumprir. No FDA tem essas regras, o que eles consideram as boas práticas de fabricação de medicamentos. Caso tenha alguma empresa que precise, entre em contato com a Avanza, que a gente pode orientá-los sobre isso. Fazemos também notificação de OTC Drugs, fundamentação de segurança, tudo isso, mas é um caso à parte. Então, não são cosméticos, são tratados de forma distinta. No quinto encontro, quando a gente vai falar de rotulagem, harmonização de rotulagem, eu quero falar sobre apelos, e então eu quero falar sobre apelos que às vezes o produto não é um OTC drug, mas o apelo está enquadrando ele em OTC drug. Então, como a gente maneja isso, de que forma que a gente pode ajustar para a gente não ser enquadrado como OTC drug? Porque às vezes é só uma questão ali de corrigir uma palavrinha, um termo, e você continua no cosmético, porque a fórmula em si, ela não é um OTC drug, mas algumas palavras que foram inseridas começam a classificá-la como OTC drug. Então, essa é mais uma questão de rotulagem que eu quero falar com vocês no último encontro. Quando a gente já tiver amarrado todos os pontos aqui, eu quero falar de harmonização e tudo isso. Débora, faltou mais alguma coisa para eu falar, além de Califórnia, que eu estou lembrando? Você está no mudo. Bom, que eu anotei aqui também só a Califórnia, que falta a gente falar, e já colocando aqui que o nosso próximo encontro é daqui a 15 dias. A gente vai falar sobre a América do Sul, né? Sobre Mercosul, a comunidade andinas, vamos falar um pouquinho dos países árabes, para a gente conseguir fechar esses 4 blocos de regulamentação, para a gente falar, por último, na harmonização para tentar atender todos os países e quais são as nossas dicas, as nossas estratégias para esse produto ser multivendas e multilocais. E Exatamente. o link de quem não se inscreveu está fixado aí no nosso chat também. Quem já se inscreveu, pessoal, já está inscrito para só do primeiro, quem se inscreveu só para o primeiro encontro, que não está inscrito para os outros, mas quem do segundo
já se inscreveu do segundo em diante, já está entrando direto no convite aqui do evento, tá? Então, não precisam se inscrever em duplicidade. Esse link é só para quem entrou hoje sem inscrever, às vezes só com link direto. Aí pode se inscrever e também mandar para amigos aí, se vocês quiserem. A gente já extrapolou um pouco o tempo aqui, então vou ser breve para falar sobre Califórnia. O que acontece? A Califórnia, como alguns devem saber, nos Estados Unidos, os estados têm liberdade de fazer coisas separadas da lei americana. Então, eles podem colocar regras próprias. E a Califórnia é um dos estados que adotou regras próprias. Só que a Califórnia já adotou essas regras próprias já tem muito tempo. E o fato de você ter uma falta de legislação nos Estados Unidos fez aquilo que eu falei anteriormente. Não é que ele não tinha legislação, ele não fazia aplicação, a cobrança da aplicação. Fez com que a Califórnia se espelhasse na Europa. Então, hoje, atualmente, a Califórnia se espelha na Europa. Então, a Califórnia tem lista de substâncias proibidas que ela não permite. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui: butilfenilmetilpropional, que é um alergênico de fragrância, que é proibido na Europa. Não é proibido no Brasil ainda, mas é proibido em todos os países que seguem as listas europeias. Ainda não é proibido no Brasil, mas eu imagino que seja só uma questão de tempo para atualizarem a lista, tá? Na Califórnia, ele também é proibido. Então, existem substâncias que são proibidas na Califórnia. Se você vir uma substância que é proibida na Europa, a chance dela ser proibida na Califórnia é muito grande. Não siga com ela. Inclusive, se você vir que a substância é proibida na Europa, eu sugiro que você tire completamente do seu portfólio, porque vai te bloquear na maioria dos mercados. Ah, mas eu uso aqui só para o mercado do Brasil. Tá bom, gente, é só uma questão de tempo. Já já isso vai chegar à proibição no Brasil. Isso acontece com muita frequência. A gente tem contato aqui com centenas de empresas e é o tempo inteiro isso acontecendo. Então, assim, a Califórnia ela se alinhou muito com a União Europeia. E ela tem também o Proposition 65. E o que é o Proposition 65? A Califórnia, isso deve ser conhecido já por vocês, porque esse alinhamento de listas da Califórnia com a União Europeia é novo, mas o Proposition 65 ele já é bem antigo. Ela faz listas de substâncias controversas, na opinião deles. E aí, vamos falar de uma substância que está aqui nessa lista, que é dietanolamina de ácido graxo de coco, cocamidideia, amida 90, para os íntimos. Então, a Débora colocou aqui, essa substância, ela é permitida no Brasil com restrições. A mesma restrição que tem no Brasil é a mesma restrição que tem na Europa e na maioria do mundo. Só que na Califórnia, olha o que acontece na Califórnia. Ela está listada como possível causadora de câncer e não é a impureza, porque no caso a gente tem essa restrição na Europa e no Brasil é da impureza, porque a impureza está classificada como um possível causador de câncer. Aqui eles colocaram uma substância inteira. E aí, nesse caso, o que acontece? Se você tem um produto, comercializa um produto na Califórnia que tem a cocamidideia, e qual shampoo no Brasil não tem cocamidideia? Poucos. A maioria das empresas hoje utilizam cocamidideia. Quem não utiliza é porque já atua ou no segmento de clean beauty, ou então já trabalha com Estados Unidos e já resolveu trocar pela MIPA, por alguma outra amida que não seja essa exatamente. O que acontece? Quem tem essa substância no produto, precisa colocar um alerta na rotulagem muito, muito negativo, falando que este produto contém uma substância, especificamente cocamidideia, que é conhecida na Califórnia por causar câncer. E para mais informações, entrar em contato com esse link aqui.
vocês precisam colocar isso na rotulagem. Qual é a chance de você colocar isso na sua rotulagem, você vender um produto com esse dado no Brasil? A pessoa, mesmo que esteja em inglês, ela vai traduzir aquilo ali. Hoje, facilmente, você tira uma foto e traduz em qualquer idioma. É um alerta, ele tem que colocar uma exclamação, um símbolo. É muito negativo. Então, eu sugiro fortemente que, se as empresas forem comercializar na Califórnia especificamente, não coloquem esse alerta direto na rotulagem, coloque através de uma etiqueta autoadesiva indelével ou não utilizem essa substância, porque esse alerta é muito negativo. Então, existe essa questão aqui. Tem algumas substâncias listadas no Proposition 65 e a gente precisa ficar atento. Não tem muitas, tá? Não é exagerado a quantidade de substâncias, mas eu quis trazer duas aqui que são muito importantes. Uma delas, a cocamidideia, que tem na maioria dos produtos de limpeza, em shampoo, em sabonetes, e extrato de aloe vera. A Débora colocou aí que é o extrato de aloe vera não purificado. E ele também está listado como possível causador de câncer. O que é isso daqui, pessoal? A aloe vera, ela requer uma purificação para remoção da aloína, que é essa substância possivelmente causadora de câncer. Ocorre que várias empresas utilizam a aloe vera sem fazer essa purificação. Se o seu fornecedor não tem um documento que ele demonstre que ele controla a aloína, as antraquinonas do produto, da matéria-prima dele, você tem que colocar esse alerta na rotulagem. Então, esse também é um outro alerta muito negativo se você vai vender na Califórnia. Sim, Tainara, tem outros estados com regulamento próprio. Maryland é um deles, Washington também tem regulamento próprio, mas são coisas pontuais. A Califórnia é onde tem a maior parte das coisas, onde tem a maior diferença aí, vários pontos de divergência. Então, pessoal, a Califórnia, além dela seguir essas listas da Europa, ela ter substâncias proibidas, ela também tem esses alertas. Quem já foi para a Califórnia já deve ter visto que lá tem etiquetinha até que esse ar que você respira pode te causar câncer. Então, os consumidores de lá estão muito adaptados a isso, mas os consumidores de fora não estão acostumados a isso. Então, você ter esse tipo de alerta de forma definitiva na sua rotulagem é uma coisa muito ruim. Então, muita atenção. Produtos de limpeza com cocamidideia ou evitem de usar essa substância, ou no caso de irem comercializar na Califórnia, sugiro colocar em etiqueta autoadesiva indelével somente para os produtos que forem para esse local. E aloe vera, sempre solicitem a purificação com controle de aloína nos produtos, na matéria-prima aloe vera. Extrato de aloe vera, gel de aloe vera, qualquer tipo de aloe vera que vocês estejam comprando dos fornecedores. Existem muitas substâncias, tá? Aí no Proposition 65, vocês podem procurar essas listas aí no Google, tem várias substâncias, elas são sempre atualizadas, mas essas duas também emblemáticas. Todo dia aqui eu tenho produtos que têm essas substâncias e tenho que dar essa triste notícia para as empresas. Então, vamos nos antecipar e tentar resolver isso para não chegar nessa necessidade de colocar esse tipo de alerta. Agora, voltando à questão de que eu falei que a Califórnia se alinha muito com a Europa, ela também tem uma notificação própria, a Califórnia. E essa notificação própria na Califórnia, ela é uma notificação feita no Departamento de Saúde do Estado da Califórnia. A empresa deve notificar os produtos que contenham alergênicos de fragrância. A lista dos alergênicos de fragrância é a mesma lista atual da Europa, tá? Aquela que tem mais de 80 alergênicos, não é a mesma lista do Brasil. Então, você tem que notificar, não tem que colocar na rotulagem os alergênicos, mas tem que notificar a presença deles. E não depende de tamanho de empresa, não depende de nada. Tem aqueles alergênicos, tem que notificar no Departamento de Saúde da Califórnia. Então, quando a empresa vai comercializar na Califórnia, seja de forma presencial ou fazer vendas online para a Califórnia, precisa fazer esse procedimento. E aí, nessa lista, tem substâncias que são fragrâncias, substâncias que são qualquer outro
de qualquer outra categoria. Existe uma lista para o Departamento de Saúde da Califórnia, mas de forma geral, o que eu falaria são as fragrâncias e um ou outro extrato de planta que está nessa lista. Essa lista da Califórnia é bem genérica, tá? Ela não é uma lista que é baseada em algo assim, essa das notificações, sem ser a parte das fragrâncias, as outras substâncias não têm uma equivalência, por exemplo, que eu poderia falar na Europa, não existe essa equivalência. Mas uma substância, por exemplo, que está nessa lista é o extrato de ginkgo biloba. Por que que ele está lá? Eu não sei, mas ele está lá. Se ele está no produto com qualquer função e você tem um produto com extrato de ginkgo biloba, a gente tem que listar ele no Departamento de Saúde da Califórnia. É uma notificação simples. Uma coisa importante, essas notificações no FDA ou na Califórnia, elas não têm custo, assim como na Europa não tem custo, não é igual no Brasil que tem uma taxa. A notificação da Califórnia, uma vez feita, está feita. A notificação no FDA tem que ser renovada todos os anos. Uma vez por ano, a cada 12 meses, tem que renovar a notificação do produto acabado. Da empresa é a cada 2 anos, do fabricante. Os facilities, a cada 2 anos, precisam renovar a notificação do cadastro no FDA. E é isso. Falei muito hoje, né? Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui que eu esqueci. Efeitos adversos, boas práticas de fabricação, product listing, substantiation, rotulagem, contato, cosmetovigilância. Acho que eu falei tudo. Dei uma pincelada em tudo. Notificação o sistema é o FDA Direct, onde faz a notificação. Uma coisa muito importante, pessoal, para quem é fabricante. O fato de você ter um FEI number não quer dizer que ele está pronto para inserir no FDA, tá? Então, você tem que ter o FEI number e o FEI number tem que ser associado à empresa no FDA. Então, precisa fazer esse vínculo. É como você ter um CNPJ, ele não entra diretamente na Anvisa como uma permissão, você precisa fazer esse cadastro. Então, acontece muito aqui da gente receber uma marca, fabrica em 2, 3 lugares, e aí já vem com os dados e vem com o FEI number. Quando a gente vai fazer a notificação, o FDA dá um failed lá naquele fabricante, porque ele não está associado. Então, vocês precisam fazer essa associação do FEI number com o FDA. Para isso, exige um US FDA agent, que é o que eu falei da empresa americana que vai se responsabilizar. Isso não acontece diretamente. Isso tem que ser feito depois de ter o FEI number. É como se o FEI number fosse um CNPJ, mais ou menos assim, e a associação no FDA Direct seria um cadastro na Anvisa, que a gente tem que fazer como fabricante. Aí fizeram uma Ah, perguntando que quando a marca não é do fabricante, quem faz o cadastro? Quem vai fazer o cadastro e esse vínculo é sempre o fabricante. Aquele fabricante pode o ter várias cadastro do produções. fabricante é feito pelo fabricante. O cadastro do produto pode ser feito pela própria marca, em outro local. É como se, por exemplo, eu sou a fábrica, eu tenho meu número, e a Luciana fabrica comigo e tem o produto dela. E Eu, aí como eu tenho o meu empresa, cadastro lá no FDA, a minha empresa está cadastrada lá, eu tenho um ambiente meu que eu só coloco lá dentro os meus produtos. A fábrica da Débora, por exemplo, não vai colocar os meus produtos lá dentro. Se eu quiser, ela poderia fazer isso. Mas o certo é que eu me responsabilizo pelos meus produtos. Porque a Débora não está colocando os produtos nos Estados Unidos. E aí eu também não sei quem são os clientes da Débora que estão colocando os produtos nos Estados Unidos. Eu não quero colocar todo mundo ali no mesmo balaio da notificação.
eu vou associar na minha notificação a empresa da Débora, mas a minha notificação fica dentro da minha empresa, ela não fica pendurada na empresa da Débora. É isso É que muito, era a dúvida? era isso e é muito parecido com, assim, é um pouco parecido com o Brasil. A gente usa um terceiro, às vezes, para fazer a nossa marca, e a gente que é responsável pela distribuição, pelo atendimento ao cliente daquela A marca. diferença é que no Brasil, para você fazer a notificação de um produto fabricado em território nacional, você tem que ser uma indústria. Isso. E nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, você se identifica como fabricante, distribuidor ou embalador. É alguém que coloca uma etiqueta, coloca numa caixa, monta um kit, mas esse embalador ele não manipula o produto em si, ele só faz uma composição nova do produto que já existe, seja com uma etiqueta, uma caixa diferente, um kit, alguma coisa assim. Então, existe, você não precisa necessariamente fazer no fabricante. Sim, nessa etiqueta de produto acabado, as empresas de handling sim estão acostumadas a fazer isso. Isso é uma coisa que pode ser feita por lá. E os importadores também, quando você tem um importador na Califórnia, ele próprio também, muitos já se responsabilizam por fazer isso. Existem exceções, pessoal, sobre essas etiquetas na Califórnia, que elas são vinculadas à quantidade de funcionários e faturamento da empresa. Só que são exceções que muitas vezes elas dependem de terceiros e dependem de todo um processo que vocês às vezes têm pouco controle. Então, assim, eu não quero focar aqui em exceções, vamos falar sobre as regras, mas caso alguém esteja aí numa situação que precisa saber se está numa exceção, podem entrar em contato com a gente, que a gente está à disposição, porque pode ser que a sua empresa se enquadre numa exceção, mas eu não quero tratar nada aqui como exceção, nem exceção de empresa para fazer cadastro de fabricante, nem notificação de produto, nem Califórnia, nada. Eu não gosto de trabalhar, geralmente, focar nas exceções, porque as pessoas tendem a achar que elas estão enquadradas nas exceções e geralmente elas não estão, especialmente se são empresas estrangeiras. Os Estados Unidos protegem muito o mercado, assim, se você é uma empresa americana, você tem algumas obrigações e benefícios. Se você é uma empresa estrangeira, você tem outras obrigações, outros direitos e outros deveres. Então, a gente precisa sempre entender o todo ali para a gente saber se alguma questão aí específica da sua empresa entra numa exceção, tá? Não vamos focar aqui em exceções, senão a gente pode ter um entendimento errado da norma. Eu acho que é isso, Débora. Falamos, falamos sobre tudo. A questão das documentações necessárias são muito similares entre os países, né? A gente tem que ter um PIF, um dossiê elaborado daquele produto, os testes, então elas são muito assim necessárias, essa harmonização de documentos. E falando aqui também dessa parte aqui do nosso script no último bloco, falando sobre os testes, que os testes são aceitos, em alguns casos podem ser refeitos, mas aí tem que ser um laboratório com acreditação internacional. E é isso, acho que batemos tudo, respondemos as perguntas durante as conversas. E o Tá, nosso tem próximo uma encontro. questão agora que você falou aqui que me lembrou de um ponto. Uma coisa, pessoal, às vezes vocês estão passando por um processo que a empresa vai vender produtos para grandes varejistas nos Estados Unidos. Quando isso acontece, esses grandes varejistas, até pelo passado que existia nos Estados Unidos, dessa falta de legislação mesmo,
esses grandes varejistas, eles tendiam a fazer uma certificação em empresas terceiras. Então, como não existia uma notificação obrigatória, como não tinha isso antes, eles solicitavam que os produtos fossem certificados por empresas como SGS, Intertech, empresas assim. Então, pode ser que vocês estejam nesse processo e se vocês estão nesse processo, vocês já perceberam que esse processo é um pouco mais exigente do que a legislação americana. Porque as certificadoras, elas aplicam critérios próprios. Então, existe a regra do país e existe a regra da certificadora. A certificação é minha, eu coloco a regra que eu quiser, entendeu? É mais ou menos isso. Então, é muito importante vocês ficarem atentos. A Débora falou aí sobre os laboratórios certificados, porque às vezes essas certificadoras vão exigir que o microbiológico seja feito em um laboratório certificado, que o challenge teste seja feito por um laboratório certificado, que teste dermatológico seja feito em laboratório certificado. É muito importante que vocês saibam que isso pode acontecer. Elas exigem que vocês apresentem isso? Não, muitas vezes você consegue passar com o seu teste lá feito em casa, no seu laboratório microbiológico da sua fábrica, ou mesmo num outro laboratório microbiológico externo, mas que não tenha certificação. Muitas vezes vocês conseguem passar com isso, mas vocês precisam ter argumentos, tá? Para explicar. Porque elas vão exigir, e uma vez que elas também comercializam testes, né? Elas estão ali é uma moeda para elas também, né? Solicitar esses testes. Então, pode ser que vocês estejam passando por essa questão, que são exigências acima da lei, justamente por conta dessas certificadoras. Atualmente, o mercado tende a diminuir essas necessidades de certificação externa, justamente porque com a MOCRA e com a implementação das leis, não está 100% implementado ainda, mas com a implementação gradual de todas as coisas, os pontos da MOCRA, o mercado americano de cosméticos e a regulação, as empresas tendem a confiar um pouco mais no que o FDA está fazendo. E aí, só a regularização no portal do FDA já, teoricamente, bastaria. Então, vamos ver como que vai acontecendo essa movimentação aí, mas a tendência é que essas certificações externas não sejam mais necessárias com o tempo, da forma como não é necessário na Europa, por exemplo. Geralmente, eles não te pedem uma certificação externa, isso acontece em mercados onde tem poucas regras, que foi até uma coisa que a gente falou no primeiro encontro, né, Débora, que quando não tem muitas regras, as certificadoras colocam as próprias regras delas. E norma vigente dessas certificadoras, ISO 22716, é só para as boas práticas. Aí para microbiológico é uma, para cada assunto é uma ISO diferente que elas seguem. Então é isso, a gente espera vocês no quarto encontro, né? Para falar dos outros mercados que faltaram. E nossos contatos eu coloquei também aqui no chat, se alguém precisar de alguma coisa, se alguém precisar talvez até de um diagnóstico de algum processo em específico e que esteja conduzindo por um outro local, a gente está aqui muito à vontade e abertos a contribuir com o nosso conhecimento e com a nossa experiência com vocês. É isso. Estamos à disposição. Tchau, Até a tchau, próxima, gente. pessoal. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.